É incrível como a gente se coloca numa posição que muitas vezes a gente tem que pensar bem antes de saber se é uma coisa que foi colocada por você ou se você está repetindo vários padrões. Eu tô falando isso porque hoje é meu segundo dia aqui na Tailândia e eu vim com uma missão de desacelerar, né? Eu abandonei a Europa, Portugal e escolhi vir para a Ásia também por alguns fatores que favorecem o meu eu de antigamente, lá de 2018, quando queria muito ser um nômade digital e conhecer vários lugares do mundo, mas o fato de hoje é que eu me peguei com culpa, eu senti culpa por literalmente poder aproveitar, seja tirar um pouco do tempo para ir conhecer a piscina, ficar um pouco ali. Ela estava ocupada, então acabei que eu ia gravar esse vídeo lá, acabei gravando aqui. Tava com pessoas ocupando lá e não fui conhecer a academia e tal, mas o foco é o pensamento no dia que eu quero trazer, né? É mais sobre uma reflexão que eu tô tendo. É que, tipo, ninguém tá me cobrando correria e eu criei várias motivações para não criar esse vídeo, como posso ter criado várias outras motivações, né, motivos para não ter feito nada antes. Talvez seja porque eu acho que falta equipamento, eu poderia estar com um tripé, eu tô apoiando na janela. Talvez porque eu não tô com o microfone à lapela, que eu deixei lá em Portugal. Talvez seja porque eu esteja gravando com a câmera frontal, porque eu não tenho o segundo visor para poder me dar esse feedback visual e saber para onde é que eu tô. Eu não posicionei tão bem. Enfim, existem algumas maneiras, existem alguns fatores que literalmente poderiam me impossibilitar, e aí eu me vi nessa sensação de ou pressa demais para poder fazer uma coisa que eu vim para poder acalmar. Então eu fui andar na rua e eu tava andando numa velocidade extremamente rápida, como se alguém tivesse me cobrando alguma coisa, e literalmente nesse exato momento não tem ninguém me cobrando nada, a não ser eu mesmo, né? E aí sim a gente começa a perceber que na prática a gente não sabe se a gente está repetindo vários comportamentos que são impostos no nosso dia a dia e que às vezes a gente não consegue ter a consciência de que esse comportamento não necessariamente é nosso. E às vezes a gente está só repetindo um certo padrão. O que me fez refletir muito foram esses pontos de ontem e hoje dessa chegada. Ninguém está fazendo essa cobrança além de mim mesmo. Eu sentir culpa por querer relaxar e por querer diminuir a velocidade, diminuir o passo que eu estou dando e entender que isso não é um problema. Me permitir criar um conteúdo simples, sem muita extravagância, que provavelmente não vai agradar o algoritmo, e me colocar nessa situação, ela dói ela dói um pouco, sabe? Para quem trabalha com produção de conteúdo, para quem trabalha com o mercado digital ou já trabalhou com o mercado digital, a gente sabe o que funciona, o que não funciona, e incrivelmente eu me sinto mais confortável agora nesse momento fazendo o que o algoritmo não gosta. Criando um conteúdo mais lento, falando em um ambiente praticamente estático, mas que no fundo ele traz muita verdade, tá? Tipo, muita verdade. Eu acho que por muito tempo eu produzi bastante conteúdo que não aparecia minha cara, em outros que apareciam a minha cara, de coisas que falavam apenas sobre dinheiro, obter resultado e não sei o que. E sinceramente eu cansei, sabe? Eu cansei dessa versão. A escolha, inclusive, de eu ter vindo para Bangkok, na Tailândia, em vez de ter voltado para o Brasil, eu ter ido para outro lugar após esse abandono da Europa, é de que eu lembro que em 2018, quando eu queria ser o nome digital, eu era uma pessoa que tinha muitos sonhos. Eu já tinha, obviamente, conhecido alguns outros países, já tinha conhecido a Espanha, Portugal, Argentina e tal, mas eu tinha um desejo de conhecer o Sudeste Asiático. Eu queria muito ser um nômade digital, poder ser livre para poder trabalhar de qualquer lugar. E aí, infelizmente ou felizmente, porque eu não posso ser ingrato ao movimento que eu passei em 2018, 2019, que foi um momento que eu tive muito boom, né, de dinheiro,
mas ao mesmo tempo me trouxe muita ansiedade, me trouxe depressão, me trouxe burnout, me trouxe muito medo, sabe? Muito medo de não performar. Eu virei uma pessoa 100% performática, tudo que eu faço tem que ter resultado, tudo que eu penso tem que ter algum motivo. Eu não consigo simplesmente relaxar, porque eu acho que eu poderia estar fazendo alguma outra coisa. Ou se eu estivesse fazendo outra coisa, eu poderia estar fazendo essa coisa de maneira melhor. É como se sempre fosse uma eterna batalha, eu sempre tenho que estar vencendo de mim mesmo. Eu sempre tenho que ser melhor do que outras pessoas, eu sempre tenho que ser melhor do que meu concorrente, eu sempre tenho que ser melhor que... E a verdade é que essa metodologia, esse meio, né, ele é conturbador. Esse vídeo ele não tem roteiro nenhum, ele praticamente serve como um desabafo para mim mesmo, né, para entender o quão apocalíptico a minha mente se encontra e que provavelmente alguém desse outro lado aí que está assistindo esse vídeo também pode acabar se compadecendo com a mesma situação em alguns tópicos, né? Seja pela correria desenfreada, que você nem sempre tem a consciência de que você está de forma acelerada e que você às vezes nem queria estar. Ou você pode estar na situação que você não se permite fazer uma coisa com muitas aspas, menor qualidade, sabe? O medo, né, de ser julgado por entregar algo inferior, ou ser reconhecido porque entregou algo inferior, fere muito, sabe? Um dos aprendizados que eu tive ali da era pós-depressiva é que eu conseguia ser uma pessoa melhor, mais calma, mais relaxada, quando eu conseguia ser transparente, quando eu não precisava vestir um personagem, né? Eu sei que, acredito que Carl Jung tenha teorizado sobre o estilo de personas. A gente utiliza personas dentro do marketing digital, produção de conteúdo, criação de produtos, para várias coisas, mas eu não sei até que ponto eu estava vestindo uma persona ou eu sou várias personas. Provavelmente todo mundo consegue ser várias personas em vários cenários, mas eu sentia que eu não tinha a minha persona que podia ser, não é sincero, sabe, mas é uma persona mais vulnerável, que eu pudesse falar coisas de que, de certa forma, eu sei que muitas pessoas poderiam utilizar essas coisas contra mim. E o mais ironicamente ainda é que a gente está falando sobre isso aqui, né? No ambiente online, dentro de uma rede social, onde claramente pessoas podem e vão julgar, independente do que seja, seja do corpo, seja do ambiente, seja da qualidade do áudio, da captação da imagem, e obviamente elas podem ou não ter razão, mas elas têm também todo o direito de ter opinião. E eu tenho que entender o quanto isso pode ou não me afetar, mas eu sou responsável apenas pelo que eu sinto, né? Então a maneira que eu vou sentir isso posteriormente. Então esse vídeo e esse canal, ele vai ser uma experimentação viva do que eu posso vir a ser, o que eu posso ser, o que eu posso experimentar, mas não no sentido que é só sobre mim. E tá tudo bem também ser sobre mim, no caso ser sobre você, né? Eu vou falar do meu ponto de vista, mas porque muitas vezes também eu me peguei pensando que eu não poderia ser o merecedor, né? Eu me acabei muitas vezes me deixando ser um personagem secundário dentro da minha própria história. E aí, por N motivações e coisas que eu poderia listar, mas eu realmente estou comprometido que nesse período eu quero ser o personagem principal da minha história. Eu quero tirar da minha cabeça esse paradigma de que eu preciso ser apenas uma única coisa, que eu não posso ser mais de uma coisa. Eu posso continuar trabalhando com marketing digital, gostar de marketing digital, e eu posso também gostar de cinema, entender, aprender enquadramento, que é uma coisa que eu estou começando a gostar cada vez mais. Eu posso também gostar de músicas, eu posso também gostar de jogos digitais, e não tem problema nenhum com isso, eu gostar de várias coisas. É óbvio que a gente tem um paradigma de que você ser especialista em uma coisa é muito melhor do que você ser ali, né, uma pessoa generalista, ou se você fosse muito performático, um polímata. Mas a questão é que eu preciso desquebrar esse padrão de que eu posso fazer coisas mesmo que eu seja ruim, que eu não consiga performar. E que tá tudo bem eu não conseguir performar em algumas coisas, e entender que algumas coisas eu posso perder,
né? É como se eu pudesse praticar um tipo de esporte, jogo, qualquer coisa, e não é necessariamente uma competição onde precisa ganhar ou perder. A minha cabeça ela é muito competitiva, eu sou muito focado a orientação a resultado, e aqui, é óbvio que são poucos dias ainda, são apenas 2 dias, são poucos, né, laços que eu tive aqui com os locais, mas de certa forma, por mais que eu consiga ver, ter uma estrutura de cidade moderna, mas ao mesmo tempo ter uma estrutura de cidade um pouco mais como se fosse de interior, aqui na minha visão, vou tentar colocar a imagem para vocês, mas de certa forma eu sinto uma paz, sabe? Talvez seja paz porque eu me isolei do mundo, tô do outro lado basicamente do planeta, em um fuso que as pessoas, né, tão diferentes. Quem tá no Brasil, eu tô com fuso de mais 10, para quem tá na Europa eu tô no fuso de mais 6, provavelmente. E isso me traz um pouco de paz, não no sentido da correria, mas no sentido de não precisar ter esse imediatismo. Eu sei que quando eu mandar mensagem as pessoas vão estar dormindo, eu sei que quando as pessoas mandarem mensagem eu possa estar dormindo, que nem tudo precisa ser agora, que nem tudo precisa ser nesse exato momento. E eu tô falando isso com muita verdade, né? Eu vou dizer até dor, assim, mas não é uma dor, sabe? É mais um alívio. Acho que digamos que seria um alívio, porque, cara, é muito ruim você viver nesse modo 120% speed, onde você tem que performar e entregar a todo tempo. E obviamente quanto mais tempo passa, mais cobrado pela sociedade você se sente, e por você mesmo, né? Você acaba criando N cobranças em cima de você mesmo com relação aos seus resultados, as coisas que você gosta, as coisas que você gostaria de fazer. E eu tô cada vez mais me desprendendo de uma teoria de que quanto mais dinheiro você tem, mais você é feliz. Eu sei que muitas pessoas muito ricas já falaram isso, e eu tô longe de ser uma dessas pessoas muito ricas, ou pelo menos rica. Mas, cara, eu tô falando na perspectiva de que a Tailândia, né, como em muitas cidades no Brasil, ela não é tão cara, mas ela também não é tão barata. Mas é que existe um teto para você conseguir comprar paz, sabe? É como se por X mil reais ou X tantos euros você conseguisse, de certa forma, comprar paz. E é nesse momento que eu me encontro. Então não é sobre ser rico, eu não sou rico, eu não preciso ser rico para estar com essa sensação de paz, sabe? E eu não tenho essa sensação agora de possuir muitos bens. Eu já tive isso anteriormente, já quis uma cifra e focar a minha vida em uma cifra, e nesse início dessa nova jornada eu tô vendo que não é um número, sabe? É muito realmente sobre o que você gosta, talvez o propósito que você sinta, ou talvez apenas se permitir viver, que eu acho que às vezes é um pouco tirado da gente por ter que fazer. E de tanto ter que fazer, você sempre faz alguma coisa. Mas eu acredito que a gente acaba vivendo um pouco menos, sabe? Eu sei que esse vídeo eu falei de várias coisas, misturei assuntos, mas eu vou provavelmente seguir a criação com outros vídeos, com outros temas, que nesse primeiro momento eu acho que é importante tirar da minha cabeça, deixar claro o porquê de eu estar aqui, o porquê desse momento da minha fase. Obviamente que eu espero conseguir me comunicar com pessoas que estejam abertas a esse tipo de visão, a conversar sobre. A gente em algum momento pode trazer um conteúdo mais técnico, seja de marketing digital, seja de programação, seja de inteligência artificial. Eu não queria começar esse canal como se fosse, mais uma vez, apenas um projeto focado em dar certo. É óbvio que eu quero que dê certo, porque minha cabeça fala para dar certo, mas eu acredito que é mais porque eu sei que vai dar certo, e eu sei que pode parecer arrogância, mas eu sei que vai dar certo porque eu vou colocar o meu empenho e eu vou fazer o meu melhor, mas o meu melhor para mim mesmo, no sentido de ser transparente, ser aberto, permitir descer um pouco mais a velocidade, e que não necessariamente eu precisa seguir, né, os passos de vários gurus ou seguir os vários passos de várias pessoas roots. Não sei, talvez eu encontre um caminho que seja único, que seja o meu caminho, e talvez ao tentar descobrir o meu caminho eu acabe te ajudando a encontrar o seu caminho.